Olá pessoal, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o gráfico de uma função. Bom, na apostila de vocês podem acompanhar, estou aqui com a apostila de vocês, página 84. Bom, falar um pouquinho do gráfico, a função ela gera um gráfico. E vocês já sabem que para fazer o desenho de um gráfico a gente usa o plano cartesiano, nós temos aqui na vertical o eixo Y, na horizontal o eixo X. Nós já falamos que o X, no eixo X, vocês vão ver o domínio da função. No eixo Y, vocês verão a imagem da função, certo? Uma função ou contradomínio. Tudo bem? E aí, falando um pouquinho sobre o que é função e o que não é função, a partir de um gráfico a gente pode ver isso também. Vocês já viram que para que seja uma função, cada elemento do domínio, que é cada elemento de x, tem que estar ligado a apenas um elemento do contradomínio. Um elemento aqui de x, ele não pode estar ligado a mais de um elemento de y, certo? E também, todos os elementos do domínio, eles precisam ter uma imagem. Se um elemento do domínio não tiver ligação com a imagem, isso não é uma função. Então aqui, ó, nós temos a figura 1, figura 2 e figura 3. Temos aqui 3 gráficos e a gente vai determinar a partir do gráfico o que é função e o que não é função, a partir disso que eu acabei de falar com vocês. Vamos lá. Primeiro nós vamos observar o domínio. Ó, o domínio dessa função está aqui. O domínio é o intervalo de A a B. Então, aqui todos esses números entre A e B faz parte do domínio da função, certo? Então, se o domínio é entre A e B, esses números de A a B, então todos os elementos aqui precisam ter ligação com Y, ou seja, precisam ter uma imagem, eles precisam fazer parte do gráfico, certo? E se você for observar, ó, tá tracejado aí, todos os elementos aqui de A, ele vai ter um pontinho aqui no gráfico, certo? Então isso aqui vai representar uma função. E eles também não estão ligados a mais de um elemento de imagem, tá? Ó, por exemplo, se eu pegar esse número aqui, ele está ligado somente, ele tem esse pontinho, está ligado somente a ele, não tem outro, certo? Então, isso aqui é uma função. Este gráfico representa o gráfico de uma função. Figura 2, o gráfico este gráfico aqui. Nós temos aqui como domínio o intervalo de A a B. Domínio, nós temos aqui no eixo X o intervalo de A a B. Observem, de A a B. Ou seja, todos os elementos de A a B precisam ter uma imagem, ou seja, precisam ter um ponto no gráfico e não pode estar ligado a mais de uma, não pode ter mais de uma imagem, certo? Então aqui, ó, nós temos. Porém, este pedacinho aqui que faz parte do intervalo de A a B, observem este pedacinho. Tá vendo que os números nesse intervalo não têm ligação com o gráfico? E esse pedacinho faz parte do domínio. Então, esses números aqui neste intervalo não têm imagem. Se eles não têm imagem, isso aqui não vai representar uma função, porque esse pedacinho do intervalo, esse pedacinho faz parte do intervalo. Então, alguns elementos do intervalo não têm ligação no gráfico, não tem imagem. Então, isso não vai representar uma função. Para representar uma função, todos os elementos do domínio têm que ter uma imagem em Y, certo? Então, isso aqui não vai representar uma função. Figura 3, neste caso, domínio também não está escrito aqui, mas o domínio também é de A a B. Nós já falamos uma restrição aqui do que é, nós temos aqui a figura 1 é uma função, figura 2 não é uma função porque esses elementos aqui do domínio não tem imagem, e este caso aqui da figura 3 também
não vai representar um gráfico, uma função. Por quê? Observem esse ponto C aqui, que faz parte do domínio. Ele tem esta imagem aqui e essa imagem aqui, ó. Um único elemento do domínio tem duas imagens. Ele vai representar 2 pontos no gráfico. Ou seja, isso não representa uma função. Isso é uma das coisas que não representa uma função, certo? Então, a figura 3 também não é um gráfico. Não é uma função, certo? Porque os elementos do domínio, só podem ter uma imagem. Ele não pode ter duas imagens. Nesse caso aqui, vai ter duas imagens em Y, certo? E então não vai representar uma função. Falando um pouquinho sobre domínio e imagem em relação ao gráfico, nós podemos encontrar o que é o domínio de uma função e o que é imagem de uma função. Bom, nós temos aqui, ó, a partir do gráfico a gente pode encontrar este gráfico aqui. Pense bem, o primeiro pontinho do gráfico inicia com essa. Quando a gente fala de domínio, a gente está falando do eixo X, olhando para o eixo X. Esse pontinho tem esse valor aqui em X, que é o X1 que chamou aqui. Bom, todos os pontinhos que a gente for pegar no gráfico, eles estão aqui, ó, neste intervalo, ligado no domínio neste intervalo, tá vendo? Bom, e termina nesse último pontinho, que vai estar ligado com o X2 aqui. Então, o domínio deste gráfico vai ser os valores de X que estão entre esses dois pontos aqui, ó. Entre o X1 e entre o X2. Encontramos aqui o domínio deste gráfico, desta função. O domínio da função que gerou esse gráfico é de X1 a X2, certo? Os valores entre X1 e X2. E incluindo X1 e X2. Quando a gente fala de imagem, são os valores em Y, certo? A imagem desses valores aqui do gráfico estão aqui, ó, compreendidos entre esses dois pontos aqui, ó, y1 e termina aqui, ó, com esse último pontinho, y2. Então, a imagem neste gráfico é de y1 a y2, certo? Os valores entre e iguais a y1 e y2. Tudo bem? Neste gráfico aqui, vamos parar para analisar. Nós temos essa parte do gráfico e a outra parte do gráfico. Olha, isso aqui, gente, ele pode ser um gráfico de uma função de várias sentenças, como a gente viu no vídeo anterior. Que existem funções de várias sentenças, tá vendo? Que antes do zero, quando o domínio aqui é anterior ao zero, é menor que zero, a função se comporta de uma forma. O gráfico vai se comportar de uma forma, é uma reta. Passou do zero, ele vai se comportar de outra forma. Então, aqui nós temos um exemplo de um gráfico em que a função ela vai ter mais duas sentenças, vai ter várias sentenças, certo? Como a gente viu no vídeo anterior. Então, falando de domínio e imagem, olha, domínio, nós temos aqui, ó, o gráfico ele vai passar no domínio nessa parte aqui, de x1, desse ponto até esse ponto. O livro tá com um errinho aqui, porque tá colorido de verde somente a parte positiva, de 0 até x2. Mas o x1 ele vai entrar, tá, pessoal? O x1 ele entra no domínio, porque o gráfico ele passa por aqui, certo? E lá embaixo, se vocês forem observar, domínio é igual, é de x1 a x2 o domínio, certo? Está escrito certo, só que o desenho faltou o verdinho aqui, desse ladinho aqui, tá? Imagem, bom, imagem, parem para analisar, é de 0 até y2, ó, porque esses pontos no gráfico estão ligados a esses números aqui até y2. Então, a imagem, ela vai ser, não de y1, porque y1 é aqui. Só que esses elementos do gráfico aqui, ó, embaixo de y1 pertencem
a imagem. Então, é de 0 até y2. Bom, o gráfico aqui, o terceiro, imagem, domínio, quer dizer, valores de x. Nós temos aqui todos esses valores aqui, ó. Esses pontinhos aqui entre x1 e x2. Então, domínio de x1 a x2. Imagem, bom, de y1 até y2. A imagem, aqui nós vamos ver no eixo y, é de y1 a y2. Tudo bem? Nós podemos também analisar através de um gráfico, ver o sinal do gráfico, se ele é positivo ou negativo, os zeros da função. A partir do gráfico a gente pode ver tudo isso. Bom, que é aqui, ó. Na página 85, nós temos 4 exemplos de gráficos. E a partir disso a gente pode analisar. Bom, para dizer se ele é crescente ou decrescente, a gente precisa olhar no domínio da esquerda para a direita. Quando o domínio aumenta e a imagem também aumenta, nós vamos ter a imagem também vai aumentando, nós vamos ter algo crescente. Se o domínio aumenta e as imagens vão diminuindo, nós vamos ter decrescente. E a partir do gráfico a gente pode observar isso. Em relação ao sinal, se ele é positivo ou negativo, a parte do gráfico, se é positivo ou negativo, nós vamos olhar para a imagem. Se está acima do zero, se o gráfico está acima do zero, é positivo. Se está abaixo do zero, ele é negativo. Zero da função a gente já viu, que é o valor de x quando y é zero. Então, você já sabe que quando y é zero, o valor de x vai estar exatamente em cima do eixo x, certo? Zero de uma função. E a gente pode observar tudo isso aqui. Vocês têm escrito na apostila de vocês. O primeiro gráfico, nós temos aqui uma linha, um gráfico, que se você observar de A até B no domínio, daqui para cá, se a gente for ver, ó, o gráfico está sempre aumentando, tá vendo? Ele está subindo. Então, a partir desse gráfico, a gente pode ver que é uma função crescente. No domínio aqui de A a B, de A até B, ele é crescente. Tá, ele está inteiro acima do eixo x, ou seja, acima de zero. Então, é um gráfico, uma função positiva, né? E essa parte do gráfico é toda positiva, está acima do zero. É isso que a gente pode dizer. Em cada pontinho aqui no livro de vocês está escrito tudo isso. Bom, de A a B aqui neste gráfico, tá vendo que o gráfico está descendo? Daqui para lá está descendo, certo? Então, a gente pode ver que nessa análise a gente pode dizer que essa função aqui ela é uma função decrescente, porque está diminuindo a partir do momento que o domínio aqui está aumentando, ele está descendo, né, o gráfico. É positivo, porque está todo acima do zero, acima aqui do zero, né, nessa parte aqui, em relação ao eixo y, está todo acima do zero, então é parte positiva. Não tem aqui zero da função, não passa pelo eixo x, não tem. No segundo, nós já temos, olha, o C aqui, ó, esse pontinho aqui, o C, como está exatamente em cima do eixo x, esse C é o zero da função, certo? É o zero da função. Bom, então a gente pode perceber que, ó, de A até B, que é o domínio, sempre está crescendo. Inicia aqui e vai aumentando. Então, é uma função crescente, certo? É sempre crescente. Porém, de A até C, tá vendo? De A até C, o gráfico está abaixo de zero. O zero está aqui em relação ao eixo Y. Está abaixo de zero, certo? Então, de A a C, nós temos aqui um gráfico, uma função negativa, né? O sinal dela é negativo. O sinal de y sempre é negativo, porque está abaixo de zero. De C até B, neste intervalo, nós temos uma função positiva. Tudo bem? Bom, este gráfico aqui nós temos várias coisas a observar, vários intervalos. Bom, no intervalo de A até C, ela é positiva porque está acima do zero e decrescente, certo? Que ela está descendo,
daqui para lá, você está vendo que ela está descendo. Ela é decrescente de A até C, certo? No intervalo de A a C, ela é decrescente. C é o zero da função. De C a D, ó, o gráfico está aqui. De C a D, continua decrescendo, porém é negativo. Não está na parte positiva do gráfico, está na parte negativa do gráfico. De C a D, é decrescente e negativo. De D a E, ela passou a ser crescente, ó, tá subindo. Então, ela é negativa porque está embaixo do zero o gráfico, ó, em relação ao Y. Tá na parte negativa do gráfico e está subindo, é crescente. O E é o zero da função também. C e E são zeros da função. No intervalo de D a E é crescente e negativa. No intervalo de E a F é crescente e positiva, porque já está acima do zero aqui na parte positiva do gráfico. E de F a B, a função é constante. Ela permanece a mesma imagem neste intervalo de F a B. Ela é constante, certo? E positiva. Tudo bem? Então, toda essa análise está escrito aqui. E a partir do gráfico a gente pode analisar várias coisas. Tudo bem? Bom estudo, pessoal!